o conflito de 32 a 41, né? 1º de fevereiro de 1974, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, um prédio de 25 andares, 10 andares eram garagem, os outros 15 andares de escritórios e residências, perecem 187 irmãos nossos, desencarnam no que ficou conhecido como o incêndio do Joelma. E em 1961, 17 de dezembro mais precisamente, 3.000 pessoas assistiam ao Gran Circo norte-americano em Niterói, no Rio de Janeiro, e alguém, um desatino, coloca fogo no que era para ser uma lona de circo. Só que não era uma lona de circo, era um tecido de algodão, né, embebido em parafina. Então ali naquele momento 372 pessoas desencarnam nas chamas produzidas no que seria a lona do circo, e nos dias conseguintes chega-se ao número de 500 pessoas desencarnando, né, vítimas do incêndio do Gran Circo norte-americano. Algum tempo atrás, 3 anos se no entanto, 17 horas e 15 minutos parte de Porto Alegre do voo da TAM, e aí uma questão que a gente para pensar, um empresário de Caxias do Sul, ele havia comprado passagem para este voo, e a secretária, meio que desorganizada, marcou um evento a mais para ele em Porto Alegre. Quando terminou este evento da sua agenda, ele foi correndo para o aeroporto. Ao chegar, quando ele estava passando pelo laçador ali, o avião estava decolando. Ele pegou o celular, disse poucas e boas para a menina lá em Caxias, né? E continuou sua viagem de volta para Caxias do Sul. Passando ali por 2 irmãos, ele ouve pela Rádio Gaúcha a notícia do trágico evento, né? O voo passou direto e foi acomodar-se em chamas num dos hangares da empresa aérea. E dizem o pessoal lá de Caxias que ele comprou todas as flores que haviam em todas as floriculturas da cidade para presentear a secretária que havia colocado. Como nós sabemos que o acaso não existe, né? Não move um grão de areia na beira da praia, não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai que está no céu permita, né? E agora, mais próximo a nós, em Santa Maria da Boca do Monte, o incêndio, o trágico incêndio da Huatic, né? Por que ocorrem esses desencarnes coletivos? Os espíritos nos esclarecem que os desencarnes coletivos são desencarnes sempre acometidos através de acidentes e catástrofes, aonde vitimizam um grupo ou vários grupos de pessoas, de criaturas. São espíritos, todos estes, debitados, comprometidos com as leis divinas, que se associam antes de reencarnarem na espiritualidade em comum acordo para que possam, quando mergulharem na matéria, no momento oportuno, reunirem-se sob as auspícias do Senhor, obviamente a égide do nosso Mestre Jesus e o anjo de guarda de cada qual que o encaminha, mesmo que não haja na fase consciencial esse momento que é fatal, o instante da morte. Todos estes se encontram em um mesmo local para cumprirem o seu progresso redentor através dos desencarnes coletivos. Então, à luz da doutrina espírita, são espíritos que se comprometeram antes de reencarnarem, se consorciaram e sabiam que, no momento oportuno, enquanto estivessem na vilegiatura da carne, se encontrariam para que pudessem retornar juntos e reparar os débitos do passado. O irmão bem citara vários exemplos. Todos os dias desencarnam criaturas na face do planeta. A cada 7 segundos morre o corpo físico, na sua conjuntura, se transforma no nosso planeta por todas as criaturas. Então, se contarmos a partir de agora 7 segundos, aguardemos o próximo, está desencarnando alguém, mais 7, alguém. Em algum momento chegará esse nosso segundo, que é um fenômeno natural, conforme dissemos na pergunta anterior. Os débitos, como nada é por acaso, que o irmão também muito bem citara,
destes espíritos estão vinculados às suas existências pregressas. Se pegarmos o exemplo conforme foi citado do edifício Joelma, na cidade de São Paulo, 25 andares, apenas foi um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º, matando mais de 127 pessoas. Todos estes espíritos consorciaram-se antes da reencarnação, sabedores de que chegaria o momento em que todos retornariam à pátria espiritual. Eram espíritos comprometidos com as cruzadas no século XII, aonde mataram, botaram em fogueiras em nome de Deus, equivocadamente devido à Guerra Santa, crianças, mães, mulheres indefesas, pais inocentes, e os débitos reparados depois desses quase 9 séculos, aonde todos conseguem reunirem-se no mesmo local, e ali estavam todos os responsáveis por estes crimes que cometeram nas cruzadas. Obviamente que foram muitos outros crimes nas cruzadas, e aqueles que fizeram em consórcio na época, também, no momento oportuno, encontrar-se-ão ou já se encontraram para resgatar estes débitos. No caso em pauta, conforme está sendo colocado aqui, da tragédia de Santa Maria, onde quase 300 pessoas foram asfixiadas pelo gás que nós conhecemos, cianeto, são espíritos também debitados, e todos eles, comprometidos com as leis divinas, se comprometeram de, no momento oportuno, estarem juntos para retornar à pátria espiritual. São espíritos que também, infringindo a lei de Deus, colocaram em câmara de gases muitos judeus à época do nazismo, onde Adolf Hitler, como líder, conseguira os seus objetivos, mandando matar judeus, negros e homossexuais. Estes eram os áulicos, os vassalos, os soldados nazistas que desencarnaram em Santa Maria, que colocaram, não todos, obviamente, porque o número é pequenino, 230, 240 pessoas, não significam todos os soldados nazistas. Mas é um grupo comprometido que colocaram em algum ponto, na Segunda Guerra Mundial, na câmara de gás, esses judeus, para que pudessem ser executados de forma fulminante. E agora, como a lei de ação e reação se faz presente em todos os lugares, se encontram novamente e desencarnam somente aqueles que executaram essas ações pretéritas. Porque aqueles que não fizeram parte, e mesmo estando na boate e sendo hospitalizados, a maioria já saiu. Aqueles que sobreviverão serão aqueles que não fizeram parte deste processo. Como aqueles que ainda desencarnarão, porque até hoje encontram-se criaturas hospitalizadas, ainda na corrente sanguínea transitando, o gás cianeto, que em verdade, pela sua atração com ferro na hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, consegue fazer com que a ação das mitocôndrias que produzem energia não aconteça, não se faça presente. E aí, obviamente, o oxigênio não circula e a criatura sofre por asfixias. Mas são espíritos debitados, nazistas, que viveram a época da Segunda Guerra Mundial, que hoje cumprem a lei de ação e reação, sabedores antes do desencarne de que seriam acometidos em algum momento através dos mesmos princípios que colocaram equivocadamente à época com os judeus. Bruno, uma pergunta de um rádio ouvinte pediu-me para que eu a formulasse. Eu sendo uma mãe e vendo que o meu filho está sendo colocado na câmara de gás e eu sou obrigado a ir para o trabalho forçado porque ainda mantenho um pouco de saúde através do frio que acometia Auschwitz na Segunda Grande Guerra, eu vejo meu filho sendo levado por um soldado alemão para ser colocado na câmara de gás, para perecer na câmara de gás. Eu poderia, numa nova encarnação, pedir para passar pelo que
os jovens de Santa Maria passaram, ou seja, eu quero reencarnar filho daquele soldado numa próxima encarnação, para que ele sinta o que é perder um filho, o que é deixar o filho, né, ser conduzido à morte em tenra idade. Há essa possibilidade? Inverter os fatores, em vez de o soldado que colocou a criança na câmara de gás, né, essa criança pedir, né, quanto espírito, com o direito de fazer o seu processo reencarnatório, pedir para vir como filho desse soldado e na idade maravilhosa dos seus 15, 16, 17, 18 anos perecer num acidente como o de Santa Maria? Muito bem. É bem possível que isso aconteça ou que possa acontecer. Não podemos afirmar que há aqueles relacionados à tragédia de Santa Maria possa, com o fato que o irmão colocou, o exemplo, esteja acontecendo com algum dos familiares. Não é o fato em si que nos traz a esta certeza, mas sim a consequência deles. Para que uma mãe de outrora, vendo seu filho entrar na câmara de gás colocado pelo soldado, hoje pedindo para que retorne como o filho ou a filha deste soldado reencarnado, que já está na fase adulta, para que ele possa também sentir o que significa a perda. Não é o verbo correto, porque não se perde um filho, mas no sentido vulgar do termo, retornar à pátria espiritual e assim sentir o porquê. Isto é absolutamente normal, condizente e possível. Nós sabemos que os desencarnes de qualquer ordem, seja individual ou desencarne coletivo, para a espiritualidade maior a quantidade pouco importa. Para o alto, o desencarne não tem relação com a quantidade. O que importa para nós, no caso em pauta, é sabermos que todos aqueles que desencarnam em tenra idade, na fase jovial, aonde ainda existem esperanças, como dizem as mães, ainda tinham uma vida material pela frente, nós podemos perceber, à luz da doutrina espírita, que esses desencarnes numa fase jovial só existem duas razões. Ou é um suicida de outra existência, que retorna à pátria espiritual quando no passado arrebatou-se do corpo antes do momento, cortando o fluido vital, a vitalidade do seu organismo fisiológico, e vem responder pela lei de ação e reação numa reencarnação compulsória, passando este período que faltava da outra existência em que cortou a vitalidade do seu corpo. Este é um exemplo, uma razão de quando as mães não têm mais os seus filhos por desencarnar em tenra idade. A outra razão, ela é justificada pela prova que os pais têm que passar. No caso de Santa Maria, a maioria encaixa-se nesta probabilidade. Deus consegue, num ato deste, fazer com que os filhos resgatem os débitos do passado e os pais possam passar pelas provações para que despertem em si o porquê deste acontecimento. A rebeldia, a revolta, a acusação que não exista Deus ou a justiça divina possa ser refletida e perceber que nada é por acaso e que hoje sente, obviamente, tudo isto por uma razão que não pode ser explicada até a vida uterina. Teríamos que buscar as respostas no passado. Então é muito bem possível que possa acontecer de uma mamãe pedir esta oportunidade de vir para que agora o papai, que foi o soldado da outra existência, na função de pai, possa sentir o que significa o retorno em tenra idade de um filho e acordar também para a verdadeira vida que nós chamamos esta realidade espiritual. Muito bem colocado pelo ouvinte a pergunta, e é bem possível que isto possa acontecer, embora não possamos afirmar que algumas ou alguns pais que se encontram naquilo que chamamos também equivocadamente tragédia de Santa Maria estejam inseridos neste contexto.
essa tragédia iniciou, esse acontecimento, ele se inicia em torno de 1h20, 1h30 da manhã de domingo, e na segunda-feira pela manhã as pessoas questionavam muitos questionamentos foram feitos em relação, como é que vocês explicam isso, vocês que são espíritas explicam isso? O Presídio Central tem hoje 3.862 apenados, né? Tem gambiarra, tem fio por tudo que é canto, a água vazando das paredes, né? E os caras estão lá, não acontece nada. E aí você pega um local onde está cheio de mente produtiva, cérebros pulsantes, grande maioria universitários, né? Que tinham um futuro brilhante pela frente. E aí a gente vê o desconhecimento da vida, né? Que a doutrina espírita nos traz, né? Um convite, nós estamos iniciando o ano, nós estamos no mês de março. Os centros espíritas federados, os centros espíritas sérios estão abrindo seus CIEDs, né, os seus cursos introdutórios ao estudo da doutrina espírita. Vamos estudar, gente. Entender que a perda do corpo físico não nos tira o direito de crescer, né? Se fosse um homem de bem, vamos ler lá o Evangelho segundo o Espiritismo, se fosse um homem de bem, pereceria, né? A Terra é um planeta de provas e expiações, é uma escola entre a municipal e a estadual. Os que partiram foram para as escolas particulares. Será que nós merecemos estar numa escola particular? Ou a gente tem que continuar ainda aqui na escola estadual, na escola municipal, onde falta o mestre, onde falta a merenda, aonde a merenda ela é superfaturada e dão lá para o aluno uma maçã meio estragada para poder cobrar mais, né? Isso é para nós, para espíritos devedores, né? Os espíritos que estão um pouco mais adiantados do que nós, vêm aqui, escrevem a sua mensagem de luz, de amor e paz e partem. Não tem data de validade, né? Nós viemos aqui, fizemos aquilo que nos propomos, dentro da caridade que nosso Pai nos dá, de virmos a essa escola aqui que é a Terra, e vamos embora. Quem deve ficar, quem deve partir, deixamos para o mais alto. Se nós estamos neste momento a 1.600 km por hora girando na linha do Equador, estamos sentados aqui, conversando com calma, com serenidade, com tranquilidade, alguém sabe o que está fazendo. Se a Lua fosse 600 km mais próxima da Terra, calcula-se os físicos da NASA que 300 km do litoral da praia em diante seria devastado nas grandes marés, né? Então, se ela está essa distância, o satélite natural da Terra está em órbita nessa distância, é porque alguém sabe o que faz, né? Então, deixamos a cargo do mais alto quem deve ir, quem deve chegar, né? Quem deve voltar para o lar verdadeiro. Ele sabe, né, o que é bom para cada um dos seus filhos. Como podemos relacionar a tragédia de Santa Maria e o que ensina a doutrina espírita, né, em relação, a gente já falou bastante, já adiantaste bastante coisa a esse respeito, mas vamos formular mais alguns conceitos, um pouquinho mais do teu conhecimento, sugar um pouco mais do teu conhecimento em relação a esse tema tão palpitante, desencarne coletivo. E a gente, nesse microcosmos que nós vivemos, né, pela nossa ainda atraso espiritual, nós nos comovemos que numa noite X número de jovens desencarnem. Mas se nós pegarmos os hospitais do continente chamado Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, os hospitais que atendem SUS, quantos bebês desencarnam será numa noite, né? Quantos perecem sobre os viadutos nas grandes cidades, né? Quantos ficam aí dentro de um casebre e morre de frio no nosso inverno, morre de calor no nosso verão desidratado? Se a gente contabilizar, quantas desencarnam? Tu disseste, né? A cada 7 segundos um espírito parte da Terra, sorrindo e feliz, daquele que deixa alguém com uma lágrima nos olhos, né? Que comove, que dá, porque alguns vêm e partem sem sequer às vezes uma lágrima, né? E esses que conseguem vir e partir deixando alguém pesaroso, alguém com saudade, né? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre como podemos relacionar a tragédia de Santa Maria e o que ensina a doutrina espírita, né, a respeito disso aí. Muito bem. O cianeto de hidrogênio, que foi a causa principal da morte dessas centenas de criaturas que se encontravam nesta boate na cidade do interior de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
é uma substância bastante volátil, instável. O seu ponto de ebulição, que alcança já 25 graus Celsius, é muito rápido. E nessa sua volatilidade, obviamente, podemos encontrar o cianeto de hidrogênio na forma líquida ou na forma gasosa. Ele é bastante persistente em locais porosos e a gente sabe que apenas uma chama que foi colocada por um dos componentes da banda, daquele fogo de artifício que foi colocado, foi o suficiente para que o cianeto de hidrogênio, já que sua ebulição é muito rápida, somente a 25,7 graus Celsius já acontece este ponto, faz com que o ácido que conhecemos como cianídrico se espalhe de forma rápida como foi. A causa até hoje sabemos que foi por asfixia e já relatamos o porquê e até mesmo as consequências sofridas devido a existências pretéritas em atos também inconsequentes e equivocados desses soldados nazistas que hoje estavam travestidos em novos corpos. O que importa, à luz da doutrina espírita, diante deste fato, para que possamos deambular um pouco mais acerca do tema, é que somente desencarnou aqueles que deveriam desencarnar. Todos nós desencarnamos no instante certo. Vamos relembrar o Espírito Emmanuel, que teve a sua função do guia espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, um dos apóstolos contemporâneos que nos serve de exemplo, porque procurou o testemunho do Evangelho do Mestre, conseguindo lograr êxito naqueles compromissos que abraçou antes da existência. Emmanuel, na obra O Consolador, salvo engano, a questão é a 146. Foi-lhe questionado: todos desencarnam no instante certo? E ele, na sua objetividade, como sempre, e na sua sabedoria, respondeu: sim, todos desencarnam no instante certo, salvo os suicidas. Então, chegando o momento aprazado, todos retornarão à pátria espiritual. O tipo de morte pouco importa. Decapitação, acidente de carro, escorreguei em uma casca de banana, bati a cabeça, sofri um traumatismo craniano, um cardiopata que no processo natural sofre um ataque cardíaco, ou os ataques fulminantes que acontecem naqueles que não são cardiopatas, o tipo de morte pouco importa, porque não há relação alguma com a evolução do espírito. O que importa sim é que quando chega um instante em que a criatura tem que desencarnar, ela desencarna. Vamos citar dois exemplos básicos para que nós percebamos que todos aqueles desse desastre coletivo encontravam-se reunidos e deveriam ser eles que estariam comprometidos com as leis divinas. Obviamente que sabemos que dentre os hospitalizados, alguns já desencarnaram depois da tragédia, pode ser que alguns outros desencarnem ainda, outros sobreviverão. Mas os que desencarnarem é porque chegou um instante, o momento oportuno para o retorno à verdadeira vida, que é um processo natural, conforme aqui já comentamos. Se formos relembrar no ano de 1971, na véspera de Natal, a aeronave que sobrevoava a Amazônia peruana sofreu uma explosão. Está nos anais da aeronáutica este acidente, aonde todos, quando houve esta explosão, devido a um raio que a aeronave foi acometido, absorveu, nesta explosão todos desencarnaram, menos uma jovem alemã, Juliane Kopeck, que a 3.000 metros de altura, ela ainda presa no cinto de segurança, caiu e sobreviveu na Amazônia durante 11 dias sem comida, procurando civilização. Os especialistas procuram analisar um caso que alguém cai a 3.000 metros de altura e não morre. Eles acharam uma explicação lógica que para nós a contento serve. Ela presa ainda no cinto de segurança e
no equipamento da aeronave, como o vento soprava de baixo para cima, ela veio caindo em espiral, não em queda livre como comumente acontece. E obviamente nessa forma de cair em espiral foi abrandando a sua queda, mas sobreviveu a 3.000 metros de altura. Desta aeronave que explodiu, ela foi a única. Então ela era a única que não chegou ao seu instante. Se formos pegar também um outro acidente em 1972, onde a aeronave sobrevoava a antiga Tchecoslováquia, a própria aeromoça serva, que lá se encontrava, Vesna Vilovic, salvo engano era o nome dela, o avião explodiu, segundo um atentado terrorista, e ela caiu a 10.000 metros de altura. E foi a única dentre todos os passageiros nesta explosão que não desencarnou. O Guinness Book a tem como sendo a pessoa que conseguiu cair de um local mais alto e sobreviver. Então ela recebeu o prêmio do Guinness World Records, ou seja, os recordes mundiais, aonde a empresa Guinness patrocina, aonde caiu a 10.000 metros de altura, presa à fuselagem, e caiu nas montanhas nevadas da antiga Tchecoslováquia. Não era o momento de Vesna Vilovic desencarnar. Então, dentre o fato colocado, todos os que desencarnaram é porque chegou o momento exato, o instante do desencarne. Ninguém desencarna fora do tempo ou no instante equivocado, salvo os suicidas. É um adendo a mais nessa consideração que o irmão pediu acerca dos desencarnes coletivos. Dentro dessa colocação que tu fizeste, Bruno, do exemplo que tu citou, nós podemos citar, ligado a Santa Maria, uma das meninas que organizaram o evento, o noivo, às 6h15, 6h30 da tarde, ligou para ela do Paraná, de Curitiba, dizendo: não vai, porque eu tô com um pressentimento que alguma coisa de ruim vai acontecer. E ela, jovem, adolescente, né, mulher, pensou o quê? Ele tá com ciúmes, ele não quer que eu vá, porque vai ter muitos jovens bonitos, né? E disse: não, mas não vai acontecer nada, isso é coisa... Não, eu estou com um pressentimento ruim, não vai, por favor, não vai, estou te pedindo, pelo nosso amor, não vai nessa festa. Mas eu fui eu que organizei, não vai. E aí, 2h da manhã, ela entra na internet e agradece a ele, né, pela dica. Ele, como tinha formado em economia, né, da área rural, e ela está fazendo o mesmo curso, tomou a seguinte conclusão: eu vou voltar para Santa Maria, vou ajudá-la a formar-se e depois a gente vem morar no Paraná. Arrumou as malas, arrumou tudo, mandou o dinheiro para ela e encontraram-se em Curitiba, e no retorno, na Serra de Santa Catarina, os dois desencarnam num acidente de carro, né? Quer dizer, tá na hora de ir, meu irmão, vamos em paz, né? Lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem fazer perguntas relativas a este tema através do telefone 30310021 ou no nosso site radiocsfmtudojunto.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltaremos. De 18 a 24 de abril, teremos a Semana Espírita de Canoas, que tem como tema central a luz do Evangelho. A palestra de abertura, dia 18 de abril, será no Conjunto Comercial de Canoas, às 17h30, com o convidado Vanderlei Ferreira, e falará sobre a evolução do Espírito à luz do Evangelho. Informaremos o roteiro das exposições doutrinárias em breve. Estão começando os encontros de evangelização de crianças e jovens das casas espíritas. Saiba mais no blog umicanoas.blogspot.com. Participe dos Encontros dos Pais, onde são tratados assuntos de interesse da família e todos são muito bem-vindos. Mais informações no blog umicanoas.blogspot.com.
Assista ao programa Vida, Desafios e Soluções, aos sábados na TV Urbana às 11h.